Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. No versículo 7 do capítulo 15, ele repete isso. Agora, qual é o problema disso aqui? Para nós crentes, qual é o problema que nós, os crentes, encontramos no versículo 7? Simples. Isso aqui nunca se cumpriu. Nunca. Isso aqui nunca se cumpriu. E agora? Diante disso, nós temos duas opções. Ou Deus rasgou o contrato e não cumpriu o contrato, ou isso vai se cumprir um dia. Até hoje, isso nunca aconteceu. E agora? Será que vai acontecer um dia? E é nesse ponto, queridos, que as teologias se dividem. Grandes vertentes teológicas se dividem exatamente nesse ponto aqui. Porque muitos dizem assim: olha, essa promessa dessa terra por herança, nunca se cumpriu e nunca vai se cumprir neste mundo. Essa herança desta terra vai se cumprir somente no novo céu e na nova terra. Numa outra realidade, não nessa aqui. Não vai ser nessa terra, neste mundo, que isso vai se cumprir. Isso vai se cumprir quando Deus fizer novas todas as coisas, tudo isso aqui for destruído, totalmente acabado, então sim, essa promessa vai se cumprir. Bem, qual é o problema com essa explicação? O problema com essa explicação é que Deus prometeu que daria aquela terra para Abraão. Mostrou para ele. Mostrou as fronteiras. Disse até onde ela ia, do lado leste e do lado oeste. Disse até onde ela ia, do lado norte e do sul. Mostrou as fronteiras dos seus rios, dos seus mares. Descreveu os detalhes dela. E fica difícil você dizer então que essa promessa só vai se cumprir numa outra realidade, numa outra terra, num outro mundo que Deus vai criar, quando esses padrões geográficos não existirem mais. Quando você olha o ensino bíblico acerca do novo céu e da nova terra, você aprende que o novo céu e a nova terra é algo diferente disso aqui. Nós lemos Apocalipse 21, 1. Veja o que diz. Apocalipse 21, 1. Nós estamos em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Pule para o último livro da Bíblia. Veja o que diz lá. Note como é difícil isso aqui se cumprir no novo céu e na nova terra. Diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Não tem mais Palestina. Não tem mais o mar Mediterrâneo, que é a fronteira ocidental da terra. Não tem mais. O texto fala, e o mar já não existe. Não tem mais mar. Não tem mais nada disso. Os padrões geográficos do novo céu e da nova terra, a gente não sabe quais são totalmente outros. E o que Deus prometeu a Abraão foi aquela terra, a Palestina. Quando nós lemos o texto de 2 de Pedro 3, versículos 10 a 13, nós descobrimos que este mundo será totalmente destruído pelo fogo. Nada do que nós vemos aqui vai sobrar.
Leiam em casa 2 de Pedro 3, de 10 a 13. Nada deste mundo vai permanecer, nada. Tudo será consumido e abrasado pelo fogo. Nada sobrará. Então o novo céu e a nova terra não tem nada que ver com a Palestina que Deus prometeu para Abraão. Essa promessa permanece em aberto. O novo céu e a nova terra, ainda que realmente venha um dia à luz e existam e nós vamos morar lá para sempre, enfim, esse novo céu e a nova terra não resolve o problema. Porque não foi isso que Deus prometeu a Abraão naquele dia. Ele prometeu esta terra, aqui, neste planeta, aqui, planeta Terra, Palestina, com os seus limites geográficos, que o próprio Deus estabeleceu, dizendo, esta terra eu vou dar para você, daqui até lá, deste ponto aqui ao sul, até aquele ponto ao norte, deste ponto do lado ocidental, até este ponto do lado oriental. Deus delimitou essa terra. Novo céu, nova terra, não há como esses padrões geográficos se encaixarem nisso. Mas existem pessoas que falam assim, olha, de fato, isso não vai se cumprir no novo céu e na nova terra, porque realmente os padrões geográficos lá são outros, lá não vai existir nada disso. Mas isso não vai se cumprir, porque isso já se cumpriu. Ah, já? Já. Quando isso se cumpriu? Isso se cumpriu na época de Josué. Será? Sim. Isso se cumpriu na época de Josué. Vejam, há vertentes teológicas que afirmam isso. Isso se cumpriu na época de Josué. Nos dias de Josué, tudo isso se cumpriu e, na verdade, o livro de Josué afirma isso. Tudo já se cumpriu. Vamos conferir então. O livro de Josué diz isso? Diz. Então vamos ver em Josué 21. Veja Josué 21. Abra sua Bíblia em Josué 21. Será que já se cumpriu isso? Parece que sim. Vamos ver lá Josué 21. Josué 21, versículos 43 a 45. Josué 21, 43 a 45. Olha o que diz aí. Olha que forte esse texto. Desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. E aí continua. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Pronto. Já cumpriu. Resolveu o problema? Por que isso não resolve o problema? Porque essa afirmação não soluciona a ideia de que a promessa feita a Abraão da posse da terra nunca se cumpriu. Por que permanece essa ideia dizendo, olha, essa promessa nunca se cumpriu? Isso é afirmado, e nós afirmamos isso, pelo seguinte: quando você olha o livro de Josué, você lê a partir do capítulo 13, e você descobre que no capítulo 13, há uma descrição da terra que tinha sido possuída e tomada. Isso aí, nos versículos 1 a 7 de Josué 13, dizendo que havia muita terra para possuir. Então o que acontece? Deus então ordena que Josué reúna os líderes da nação e faça uma distribuição da terra por sortes. E eles fazem isso. Eles realizam alguns avanços. Os povos que dominavam aquela terra ainda estavam lá. Muitos povos ainda estavam lá. Eles não estavam tendo a posse completa da terra. Muitos
ainda estavam morando, muitos cananeus ainda estavam morando na terra, mas o que Josué faz então sob a ordem de Deus? Ele lança sortes e divide a terra. E fala, essa porção vai ficar com a tribo de Judá, essa porção com a tribo de Benjamim, essa porção com a tribo de Gade, essa porção com a tribo de Ruben, essa porção com a tribo de Issacar. E ele vai então dividindo assim a terra. E quando termina essa divisão, ele diz, então assim o Senhor concedeu toda a terra a eles. Mas notem, o Senhor concedeu a eles a propriedade. Mas eles não têm a terra ainda. A posse e o desfrute da terra, eles não têm ainda. Eles têm a posse e o desfrute parcial, não total. Tanto que, quando Josué está à beira da morte, vejam o que ele diz no capítulo 23, quando ele está já perto de morrer. O que ele diz já pertinho da morte, no capítulo 23, versículo 11. Ele diz assim, portanto, 23:11 de Josué, portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma para amardes o Senhor vosso Deus, porque se dele vos desviardes e vos apegardes ao restante destas nações, ainda em vosso meio, e com elas vos aparentardes, e com elas vos misturardes, e elas convosco, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais estas nações da vossa presença, mas vos serão por laço e rede, e açoite as vossas ilhargas, e espinho aos vossos olhos, até que pereçais nessa boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. O que Deus está dizendo? Olha, essas nações ainda estão aí. E se vocês não forem obedientes, elas vão escravizar vocês. Elas ainda estão aí e o Senhor não vai expulsá-las mais. Então o que nós temos no capítulo 21, 43 a 45 de Josué, é a dádiva da terra. Eles dividiram ali, fizeram a divisão e Deus disse, não, é de vocês. Mas a posse da terra não era completa. Aí então alguém pensa assim, dentro dessa linha de que a promessa já se cumpriu, dizem assim, já sei. A terra não foi possuída na época de Josué. Realmente dá para perceber aqui. Ela foi dividida, foi distribuída, mas ela não foi possuída plenamente. Então a promessa não se cumpriu na época de Josué. Mas a promessa já se cumpriu numa outra época. Em que outra época? Na época de Salomão. E de fato, quando você lê a história de Salomão, você diz assim, realmente, nessa época a terra foi possuída. Aí complica. Realmente parece que a promessa se cumpriu na época de Salomão e toda a terra foi dominada. Veja aí o que diz o texto bíblico em 1º livro de Reis 4, 20 a 24. Veja o que diz aí. 1º livro dos Reis 4, primeiro livro dos Reis. Acha aí na sua Bíblia, capítulo 4, versículos 20 a 24. Olha o que diz aí. Fala assim. Primeiro livro dos Reis 4, 20 a 24. Eram, pois, os de Judá e Israel muitos, numerosos como a areia que está ao pé do mar. Comiam, bebiam e se alegravam. Isso na época de Salomão. Na época de Salomão era uma festa. Todo mundo rico. Todo mundo rico. Todo mundo só na farra. Porque era um país... Você tropeçava em prata na rua. Porque ninguém pegava prata. Porque não valia nada. Você andava na rua tropeçando em prata e não pegava. Não se dava ao trabalho de pegar. Porque a prata não valia nada naquela época. Só o ouro dominava tudo. Foi a época dourada do reino de Israel. Veja, dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. Dominou tudo, um grande império.
os quais pagavam tributo e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. Era, pois, o provimento diário de Salomão, 30 coros de flor de farinha e 60 coros de farinha, 10 bois cevados, todo dia. A churrasqueira não acabava, não parava. 10 bois cevados, 20 bois de pasto e 100 carneiros, afora os veados, as gazelas, os corços e aves cevadas. Como pode isso? Ou seja, a corte vivia em banquetes constantes. É impossível imaginar isso aqui. Uma riqueza extraordinária. E ele dominando sobre tudo. E 24, porque dominava sobre toda a região e sobre todos os reis aquém do Eufrates, desde Tifsa até Gaza, e tinha paz por todo o derredor. Então dizem, aqui a promessa da terra se cumpriu. Ou seja, realmente, aqui você vê os limites da terra. Parece que os limites da terra aqui foram alcançados. Até o Eufrates, que era o limite da terra, na época de Josué não dominaram até o Eufrates. Até os limites do Egito, até o ribeiro do Egito, foi dominado aqui. Toda essa região, toda a Palestina que vemos hoje, muito mais. E aí dizemos, realmente aqui, parece que aqui se cumpriu. Problema. Qual é o problema? O problema é que, depois de Salomão, surgiram, na época dos reis posteriores, os profetas. E o que os profetas disseram? Os profetas disseram, vocês vão possuir a terra. Eles não possuíam mais a terra. Mas os profetas repetiram a promessa feita a Abraão. Vocês vão possuir a terra. Mas já possuímos. Já possuíram talvez aí com Salomão. Mas vocês ainda vão possuir a terra. E mais. Vocês vão possuir a terra pacificamente. E mais. Vocês vão possuir a terra pacificamente e com o coração transformado. Opa! Isso é muito mais do que Abraão ouviu falar. Isso vai além da promessa feita a Abraão. Vocês vão possuir a terra. Vocês vão possuir a terra pacificamente. E vocês vão possuir a terra com um coração novo. Para sempre. Mas Senhor, isso nunca aconteceu. O povo judeu, possuindo a terra pacificamente, e possuindo a terra com o coração transformado, quando isso aconteceu? O povo judeu já possuiu a terra. Sabemos que o Estado de Israel foi inaugurado em 1948. Possuiu a terra? Não toda. Tem lá os enclaves palestinos. Não possuiu toda a terra. Possuiu a terra pacificamente? Nunca isso aconteceu. Jamais, nem hoje. Nem hoje possui a terra pacificamente. E terceiro, possuirá a terra toda, pacificamente, e com o coração transformado. Quando isso aconteceu? Nunca. Pastor, você está inventando. A Bíblia fala isso? Fala. Querem ver? Dá tempo de ver? Vamos ver rapidinho? Vamos ver. Vamos ver bem depressa aqui. Veja o que diz Jeremias 30. Jeremias 30. Depois de Salomão, depois de Josué, veja o que diz Jeremias 30. Jeremias 30 diz algo maravilhoso aqui. É o que a gente chama de a nova aliança. Nessa nova aliança há essa repetição. Veja Jeremias 30, versículo 3. Diz assim: porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor, e falo-os-ei voltar para a terra que dei a seus pais, e a possuirão. Alguém pode dizer, isso aqui é o retorno do exílio babilônico. Pode ser, mas veja o versículo 10. Veja o 10. Não temas, pois, servo meu, Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, pois eis que te livrarei das terras de longe,
e a tua descendência da terra do exílio. Jacó voltará e ficará tranquilo e em sossego, e não haverá quem o atemorize. Isso existiu alguma vez? Nunca. Quando Neemias voltou para a terra com aquele povo da Babilônia, com os sobreviventes da Babilônia, ele não tinha paz, não tinha sossego. Os samaritanos ali, o povo da terra, vivia perturbando, não tinha paz em momento nenhum. Aqui o texto fala, vocês vão voltar e haverá paz para vocês. Vejam capítulo 32, vejam o que diz o 32, 37, veja isso. Veja essa repetição da promessa da terra. Capítulo 32, versículo 37. Veja o que diz. Diz assim: eis que eu vos congregarei de todas as terras, para onde os lancei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação. Tornarei a trazê-los a este lugar, e farei que nele habitem seguramente. Eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles, e lhes farei bem. Plantá-los-ei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Veja o que Deus diz. Eu vou trazer vocês para cá. Vocês vão morar para sempre, tranquilos aqui. E mais, vocês terão um coração transformado, novo, como nunca aconteceu antes. Ezequiel, veja Ezequiel. Ezequiel repete isso. Ezequiel, capítulo 36. Há muitos textos que falam sobre isso, eu só selecionei esses aqui, mas há muitos que falam sobre isso. Vejam a ligação disso tudo com Gênesis 15. Lembra que eu falei para vocês, não dá para entender o resto da Bíblia sem Gênesis 15. Agora entendemos aqui esses pedacinhos. Porque essas promessas, vocês vão morar nessa terra, vocês vão habitar aqui em paz. Por quê? Porque existe uma promessa que não passa, é a promessa de Gênesis 15. Ela está de pé. Veja aí Ezequiel 36, 24. Veja o que diz Ezequiel 36, 24. Diz assim: tomar-vos-ei de entre todas as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. É a repetição da promessa. Vocês vão morar na Palestina, em paz, com coração novo. Vire a página, olha o 37, 25. O que diz o 37, 25. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó. É a Palestina. Não é o novo céu e a nova terra. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre. E curioso, e Davi meu servo será seu príncipe eternamente.